taxação. Vale a pena, Uma das marcas do século XXI é o aumento do consumo de álcool e drogas cada vez mais cedo. Crianças, adolescentes e jovens envolvidos com o tráfico de drogas lícitas e ilícitas. E a pergunta que fica: por que será que isso vem acontecendo? Como reverter a situação e proteger a população dos malefícios causados pelas drogas? Isso é o que vamos descobrir no programa Em Discussão de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo no estúdio Zilá Sanches, que é do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, e Gabriel Andreusetti, que é do Departamento de Medicina Legal da FMU de São Paulo. Bom, bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Bom, como eu mencionei mesmo na abertura, essa questão das drogas lícitas e ilícitas tem sido uma crescente principalmente entre os jovens. Queria abrir o programa perguntando para cada um de vocês o que tem contribuído para essa realidade, né? O que leva realmente uma pessoa, um jovem, a estabelecer essa dependência de uma substância química como um álcool, maconha, cigarro? Vou começar perguntando para o Dr. Gabriel. Bem-vindo. Obrigado pela participação. Olha, são diversos fatores, né, que fazem com que o uso crescente de drogas ilícitas, principalmente no Brasil, tenha ocorrido na última década. Entre essas razões, você pode citar a disponibilidade dessas drogas, sendo crescente também, uma maior desejo da população jovem por alternativas, né, de conhecer novos aspectos de drogas, e acho que esses dois fatores elencam bem. O predominante. Zilá? Então, o que a gente tem visto, especialmente nos últimos anos, é uma baixa percepção de riscos associados especialmente ao uso de álcool. Então, a droga que tem mais crescido, especialmente entre os jovens, é o álcool. Então, a gente muitas vezes se preocupa, né? Como muitos pais às vezes falam, poxa, mas a maconha, eu tô achando que o meu filho tá fumando maconha, etc. E na prática, o que a gente vê são os jovens enchendo a cara, especialmente aos finais de semana. E por que isso acontece? Por uma soma de aspectos, tá? O primeiro deles é a disponibilidade. Então, realmente, isso que o Gabriel colocou. E o álcool, por mais que nós tenhamos diversas leis que tentem proteger a sociedade, especialmente os menores de idade, da presença do álcool e do início precoce do consumo de álcool, isso não tem sido implantado de uma forma adequada. Então, não adianta termos leis que não estão sendo fiscalizadas, não estão sendo implementadas. Além disso, faltam diversas leis que são internacionalmente reconhecidas como as mais eficazes para reduzir o consumo de álcool entre adolescentes e que nós, no Brasil, nem estamos conversando, como, por exemplo, a proibição das propagandas de cerveja na televisão. Isso é o foco dessas propagandas, segundo diversos estudos internacionais, é realmente o adolescente, o jovem, aumenta a iniciação precoce do álcool e a sua extinção seria uma forma de prevenção. E nós não estamos investindo em prevenção da maneira correta. Então, isso acaba realmente fazendo com que o jovem tenha mais acesso, ele se sinta mais confortável em beber, e os pais muitas vezes não se dão conta de que esse padrão de se intoxicar aos finais de semana é extremamente nocivo do ponto de vista do desenvolvimento do adolescente. Então, falta também a percepção de risco para os pais. Então, esses pais têm que ser conscientizados de que esse beber do adolescente não é saudável e tem consequências imediatas de médio e longo prazo também. Quer dizer, você toca um aspecto bem interessante, essa questão dos estímulos visuais, né? Então, muitas vezes a gente vê a bebida muito relacionada nos comerciais, pessoas bonitas, felizes, a bebida muito associada a essa questão da celebração, né? Então, a pessoa bebe ali um pouquinho, fica alegre, fica mais solta. Então, assim, e pensando no cigarro, né? Que a gente teve uma diminuição das ações publicitárias do cigarro, a gente teve uma diminuição. Exatamente. Então, quer dizer, esse estímulo realmente, ele vem mesmo para estimular esse jovem a beber. Isso, o cigarro, ele é um exemplo clássico de como o Brasil conseguiu implantar políticas públicas de ponta e ser referência internacional na redução do tabagismo, tá? Nós estamos agora, inclusive, ameaçados de que isso possa mudar por uma discussão aí de reduzir taxação, e hoje você sabe que o aumento de taxação, tanto de cigarro quanto de álcool, é o que se tem de mais eficaz
eficaz na redução dos episódios de abuso da população, tá? Então, isso são dados extremamente sólidos de pesquisas em diversos países, claro, países desenvolvidos, a gente tem que incorporar isso para o Brasil, e que já são validados pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, por todas as grandes instituições internacionais. Então, realmente, quando a gente fala... esses estímulos que você diz, eles acabam tornando o álcool e o tabaco, que são drogas, elas acabam sendo vistas como não drogas, ou como momentos de lazer, ou como alguma coisa mais prazerosa, que também são. A gente não pode dizer que não são, até porque se elas não fossem, nós não teríamos o problema que temos hoje. A questão é que as pessoas elas perdem a noção do que é um uso abusivo ou não, né? Então, isso que a gente precisa estar conversando. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela define uma quantidade que a pessoa pode ingerir diariamente, um mínimo, aí, quer dizer, um máximo que ela pode... Ela vinha definindo abertamente, desculpa, deixa eu passar, porque eu já passo. Ela vinha definindo abertamente, tinha todos os guidelines internacionais. Recentemente, há um ano atrás, saiu inclusive uma orientação numa importante revista internacional de que não existe dose segura de álcool, não existe mais. Por quê? Porque mesmo uma dose de álcool por semana, por dia, etc., doses pequenas de álcool estão associadas a mais de 6 tipos de câncer. Então, por mais que a gente possa dizer, olha, talvez essa dose seja segura para um perfil de pessoas, reduza algumas questões cardiovasculares, quando a gente fala de câncer, eu não tenho dose segura de álcool. Então, é difícil falar hoje num beber realmente seguro em todos os âmbitos da saúde, tá? Eu passo para o Gabriel, que é exatamente a área dele de pesquisa. Não, é justamente o que ela falou. Eu acho que a questão das políticas públicas em torno de drogas se tornou algo bastante ausente nos últimos anos no Brasil. Você tem que ponderar também pelo tipo de droga e qual é a consequência nociva dessa droga para a sociedade. Então, por exemplo, como a professora citou, o álcool, o tabaco são as drogas que mais causam mortes, mais causam prejuízos sociais e à saúde, né, da população. E você tem as outras drogas ilícitas, que ainda compõem uma parcela pequena da população que usa, mas que também tem os seus efeitos maléficos, né? Não existe droga sem riscos. Doutor, quando o senhor fala de uma probabilidade pequena da população que consome essas drogas mais pesadas, esse dado ele não é subnotificado de alguma maneira? Quer dizer, quando você vai fazer uma pesquisa, né, assim, será que as pessoas elas realmente abrem isso com facilidade de que elas consomem crack, cocaína, como elas falam com mais naturalidade que fumam ou que consomem álcool? Será que esses números realmente são assertivos? Como que o senhor vê isso? Com certeza. Quando você tem vários métodos de aferir o uso de drogas na população. Um deles é através de questionários, inquéritos populacionais. Esse você vai sempre ter uma subnotificação, porque a pessoa tem medo, principalmente no caso das drogas ilícitas. Mas existem outras formas de você mensurar isso, por exemplo, desde pesquisas que são feitas com pessoas acidentadas, né, quando elas morrem, isso também Quer dizer, esse número vem à tona de outras maneiras. Exatamente. Apreensões, né? Apreensões de drogas. Então, dá para você ter uma ideia hoje em dia, com os recursos que a ciência disponibiliza, de qual é o padrão de consumo de uma população, inclusive a brasileira. O que eu acho que o Brasil ainda peca é na condução contínua e sistemática desse tipo de dado, porque para você ter uma política pública eficiente, quaisquer que seja essa política, você precisa de um acompanhamento, de efetividade, e isso a gente acaba não tendo por causa de falta de recursos, né? Às vezes muda a metodologia. Exatamente. Só complementando, é isso mesmo, assim, existem diversas formas de aferição, mas um dado interessante que nós coletamos no projeto Balada Consciência, inclusive que foi financiado pela FAPESP, mostrou o seguinte, que nas baladas, ao fazermos testes biológicos mesmo de consumo, tanto de álcool quanto de drogas ilícitas, através de suave de saliva, que é um teste para ver pela saliva se houve consumo de drogas ilícitas, o que a gente viu? Que o grande problema na balada de São Paulo é o álcool. Então, realmente, os baladeiros que tinham consumido cocaína, êxtase, ketamina,
era assim uma minoria, né? Maconha, perto, enquanto que o consumo de álcool não é só o consumo de álcool leve, a intoxicação alcoólica era o que tinha de mais nocivo. Então, todo aquele grande medo que as pessoas realmente têm, né? Que eu sempre falo os pais, eles me falam, mas os meus filhos começaram a ir para balada e o êxtase. Tem êxtase. Agora, a chance é maior que seu filho tem algum problema grave, né, de abuso sexual, de se envolver em briga, de ser agredido ou agredir, de transgredir a lei, de beber e dirigir, enfim, se ele tiver realmente bebido. Então, o álcool, ele acaba sendo a droga que causa mais danos dentro de uma balada, mais do que o êxtase, do que a ketamina e tudo isso. Então, corroborando os dados epidemiológicos que mostram que o álcool está lá em cima e essas drogas ilícitas estão lá embaixo, a gente tem esses dados também biológicos, né? Numa população muito específica, é uma população que a gente já sabe que faz um consumo naquele momento maior, né? Claro. E a gente sabe que existem pessoas que bebem socialmente, outras que se tornam dependentes do álcool. Eu queria perguntar para o doutor se quanto mais cedo esse consumo começa na vida do jovem, maior a probabilidade de no futuro ele se tornar um alcoólatra. Quer dizer, o jovem ainda muitas vezes na fase de puberdade, de desenvolvimento, quer dizer, aquilo acaba gerando no organismo dele essa dependência futura, vamos dizer assim, como que com certeza. Quanto mais precoce o uso, maior o seu risco de desenvolver consequências nocivas com esse uso futuramente. Uma das questões que existem é que esse uso ele não é somente... Você depende também do autocontrole da pessoa, vários aspectos psicológicos cerceiam esse uso quando ela inicia, que vão ditar como vai ser a consequência do uso na vida adulta. Então, acho assim, existem diversos protocolos e políticas em países desenvolvidos que já fazem com que o uso seja cada vez mais tardio e isso resulta em benefícios para a população, principalmente os jovens não desenvolverem dependência, não entrarem desde em conflitos, né, e outras diversas consequências. Quando a gente fala em prevenção do uso de drogas para adolescente, o grande foco principal é o retardo do primeiro uso. Então, a cada ano que você atrasa o primeiro uso, você diminui em cerca de 30% a 40% a chance da dependência na idade adulta. Então, é raro a gente falar de dependência na adolescência, isso é bem raro. Em geral, a dependência, especialmente de álcool, ela demora cerca de 10 anos, no mínimo, para se desenvolver. Mas que se iniciou precocemente, exatamente. Normalmente. Então, esse início precoce, ele está associado, sim, a mais chances de dependência na vida adulta, e não só há mais chances de dependência na vida adulta, mas também há episódios mais danosos de uso de álcool na adolescência. Então, assim, quando por exemplo, perguntam essas crianças, se a criança começa a beber com 8, 9, 10 anos, tem diferença de se ele começar a beber se for um pouco mais velho? Tem toda a diferença, toda. Então, cada ano que você retarda isso, é melhor. O que a ciência diz hoje é que a idade ideal, entre aspas, é difícil falar em ideal, sim. Mas a idade menos arriscada para o início de consumo de álcool seria em torno dos 21 anos, quando você já teve todo o processo de formação do seu sistema nervoso central. A gente, no Brasil, trabalha com a idade de 18 anos, não é a melhor idade, mas é uma idade ok, tá? Agora, antes disso, quanto mais cedo, maior a chance de danos na adolescência e na idade adulta, inclusive danos cognitivos. Então, essa criança que foi exposta muito precocemente ao álcool, ela não desenvolve suas habilidades cognitivas da forma como ela poderia ter desenvolvido. Aquilo, né? Afeta o desenvolvimento dela. Afeta cognitivo, outro dia matemática. Estava assistindo uma entrevista, me chamou a atenção, porque era um urologista falando sobre drogas. Eu falei, gente, um urologista falando sobre drogas, me chamou a atenção e resolvi assistir. E ele falava que a pessoa que começa a beber muito cedo, isso pode gerar um problema de infertilidade ou até uma menopausa precoce. Aquilo me chamou muita atenção, quer dizer, além de uma predisposição maior para o vício, isso também afeta a saúde dela, o corpo dela. Exatamente. E tem outras consequências também, que não só a dependência, né? Se eu não me engano, a dependência deve estar por volta de álcool, por volta de 10, 15% da população brasileira apresenta. Mas a gente tem que lembrar que os episódios de violência, como acidentes de trânsito, homicídios no Brasil, é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 44 anos.
Então, esses episódios eles estão muito associados, né, com o uso de álcool e outras drogas. E a gente acaba esquecendo dessas consequências que a gente pode prevenir desde que esse uso seja feito de forma menos nociva ou mais tardio na vida, quando a pessoa tem mais controle das suas ações. Então, a gente não pode esquecer dessas outras consequências além da dependência. Doutor, o senhor falou então um pouco de políticas públicas, eu queria voltar um pouco mais sobre esse assunto. Qual seria o caminho então para, né, combater essa realidade? O que tem sido feito, né? O que a gente tem hoje de políticas públicas e o que falta realmente para que esses números sejam diminuídos aí principalmente durante a juventude? Olha, o que a ciência diz, né, é a regulação. Você tem que regular para controlar esse uso e você tem várias maneiras de fazer isso. A professora Zila citou muito bem aqui, a taxação é uma das medidas mais efetivas que existem. A informação, a educação através da mídia, ela também ajuda. Você precisa de legislações que coíbam o uso nocivo, né? Então, o que seria esse uso nocivo? Por exemplo, beber e dirigir. Então, você precisa ter uma política que cerceie as pessoas em torno desse comportamento que é nocivo para toda a sociedade. E também de políticas que diminuam a disponibilidade dessas drogas, né? Então, desde... Mas o acesso está muito fácil também? Tudo é uma questão de oportunidade? O preço do álcool, né, ele é relativamente mais barato em países como o Brasil, né, em desenvolvimento. Isso tem que ser levado em conta, qual política que vai beneficiar esse tipo de público. A gente nunca pode esquecer também que existem outras esferas como o mercado ilegal, e isso está sendo discutido agora no caso do tabaco, no Brasil é muito grande. Então, você tem que manejar essas políticas utilizando o que já foi feito em outros países, porque a gente não pode a gente não tem mais tempo de ficar testando novas estratégias. É mais fácil copiar o que os outros já fizeram. E, a partir disso, ao longo do tempo, avaliando, né? Ter uma estrutura para que possa ser avaliada essa política pública. Esse resultado. Né? Inclusive, uma amiga minha recentemente foi para os Estados Unidos, ela disse que foi comprar um vinho no mercado, e quando ela foi passar, a pessoa ali que estava cobrando pediu para que ela mostrasse o documento. Ela até falou, gente, parece que eu sou tão jovem assim, por que ele está pedindo esse documento? Quer dizer, independente da idade lá, isso é feito. Então, a gente precisa realmente, como você, né, menciona, olhar esses modelos e ver o que deu certo e replicar. Esse seria um caminho. Qual que é a sua visão? Não, é exatamente isso. O que a gente costuma dizer é que para a gente reduzir o consumo e o dano social associado a essas diversas drogas, né, especialmente, eu sempre insisto no álcool porque é a droga que mais causa dano social no nosso país. Então, a gente tem que realmente estar discutindo bastante sobre ele. Mas... quando a gente fala em prevenção, eu tenho que pensar em 3 domínios. Um, que são os programas de prevenção, que são aqueles programas que você pode ofertar nas escolas, na comunidade, você pode ofertar em diversos meios, na família, inclusive. O outro domínio é o domínio de políticas públicas, que a gente está falando bastante dele aqui, que é essa forma de você realmente regular, de você taxar... Fiscalizar melhor também. Isso, colocar regras, né? E aí, é claro que muita gente vai dizer assim, poxa, mas o governo vai colocar mais regra? Então, a lógica do controle de venda de álcool, de horário de venda, de mostrar RG, de ter locais que você não pode beber. No Brasil isso não existe, mas em diversos locais, né, em diversos países, tem locais que você não pode beber, você tem que esconder, né, a bebida num papel escuro. Os barman têm que ser treinados para não vender para pessoas que já estão intoxicadas. Então, existem diversas dessas medidas que as pessoas falam, poxa, mas será que o governo não está atrapalhando demais? De maneira nenhuma, porque, na verdade, vai na mesma lógica do cinto de segurança. Então, quando a gente instituiu como lei a questão do uso de cinto de segurança, que na verdade poderia ser considerada uma decisão individual de saúde, na verdade, a gente diminuiu o custo social das mortes e acidentes de trânsito. Então, na lógica do álcool, é a mesma coisa. Nós estamos protegendo a sociedade, especialmente num momento e para uma substância que, do ponto de vista farmacológico, faz com que você, quando está intoxicado, perde a noção de quanto você já bebeu e do que você pode ou não fazer. Então, nesse momento, o Estado tem que sim ter uma ação.
tá? Então, não é uma decisão individual que eu não estou afetando ninguém, né? Então, a gente tem que conversar sobre isso. E o terceiro domínio é o domínio social, realmente. A percepção social, efetivamente, como que a sociedade dá conta, né, desses dois eixos. Não adianta nada ter um programa escolar super legal, depois essa criança chega em casa, o pai oferece o cigarro para ela, a mãe dá o álcool e fala, não, filha, você tem que beber porque a sua professora não sabe nada. Então, aqui a sociedade, a família, é tudo aquilo que são as crenças, que a gente diz, a crença social, que faz com que tudo aquilo que veio da lei ou do programa possa não ter efeito. Então, a prevenção ela vai ser uma intersecção desses três domínios. Tá? E precisa de uma união também para que isso aconteça. Porque qualquer coisa isolada não vai dar certo. Porque mesmo essas leis, por melhores que elas sejam, se elas não vingarem, como vingou do tabaco, e vingou, se elas não vingarem, não adianta ter a lei, né? Então, até a questão da dita lei seca, né, do beber e dirigir, ela foi muito boa em alguns estados, não tão boa em outros, por uma questão realmente de fiscalização, né? Então, quando a gente não tem fiscalização, é como se a lei não existisse, né? Tem uma lei, para vocês terem uma ideia, de 1941, que proíbe as pessoas de darem álcool para quem já está intoxicado. Só que é uma lei que caiu em desuso, mas ela está lá. Quer dizer que as pessoas nem conhecem. Nem conhecem. Agora, se isso fosse ativo, os open bar não existiriam, eles seriam proibidos. Certo? Só que a lei está lá, ninguém aplica a lei, ela caiu em desuso, mas ela é ativa. Se você perguntar, né, para as pessoas da área, eles vão dizer que está ativo, mas os open bar estão aí, as pessoas continuam dando álcool para pessoas que estão extremamente intoxicadas. Então, assim, a gente precisa dessa articulação entre esses três domínios para que a gente avance. O bom é que nós estamos discutindo isso. Então, o Brasil ele não está atrasado a ponto, como eu vejo em alguns países da América Latina, em que nem se discute ainda o tema publicamente, a gente já discute e a gente está tentando avançar. Isso é fantástico. Já é o primeiro passo. Sim. A gente vai para um rápido intervalo. O programa em discussão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão e o assunto de hoje é o aumento do consumo de álcool e drogas cada vez mais precoce pelas crianças e adolescentes. Neste bloco conosco também o Dr. Paulo Januzzi Cunha, que é do Departamento de Psiquiatria da FM USP. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre os fatores que têm contribuído para esses números tão alarmantes, né, doutor, de jovens, de crianças já tão precocemente envolvidos aí com drogas tanto lícitas como ilícitas. Eu queria saber, na sua opinião, doutor, como psiquiatra, o que contribui realmente para um jovem criar essa dependência química e também afetiva, né, com álcool, com droga? Quais são os principais fatores que realmente influenciam nessas estatísticas tão alarmantes? Tá, é uma ótima pergunta, porque hoje em dia é um desafio para a nossa sociedade, né, lidar com esse problema crescente e grave. Eu diria o seguinte, o abuso de substâncias, em geral, começa antes deles terem contato com as substâncias. Em geral, crianças que são já mais impulsivas ou que começam a ter alguns comportamentos compulsivos, mais especificamente hoje, a gente vê bastante, né, crianças voltadas para o uso de eletrônicos, por exemplo. Aparelhos celulares, iPad, computador, jogos, esses jogos que são muito estimulantes e muito altamente viciantes, embora não sejam substâncias químicas. São atividades que as crianças fazem de uma maneira repetida, deixam de lado muitas outras obrigações, situações de vida normal, de brincar e tudo mais, para poder só fazer aquilo. Então, essa restrição comportamental já indica para a gente um problema, né, na vida dessa criança e que aumenta também as chances dela se tornar depois dependente química, até porque o jeito dela viver ali, ou de ela lidar com as situações do mundo, já está um pouco voltando ela para se livrar ou se desvencilhar de algumas obrigações, de algumas dificuldades que ela tem no dia a dia, de frustrações, para poder ficar só ali no videogame, por exemplo, né? Então, essas crianças já precisam de tratamento, até para a gente pensar nessa prevenção de crianças que podem crescer e depois escolher uma droga e aí continuar nesse prazer, vamos dizer, narcísico, né? Só com a droga, que é o que ela tinha lá com o videogame ou com qualquer outra atividade. O problema é que, como os colegas já falaram, né? Hoje em dia a gente tem
questões muito específicas com relação às drogas legais, que são muito, hoje em dia, acessíveis, assim. E vamos dizer que no próprio ambiente familiar, a professora Zilá me corrija se eu estiver errado, mas em geral, o ambiente é muito permissivo com relação ao álcool, né? E, assim, hoje em dia as pessoas não têm assim, o altar religioso, ou não tem uma estante de livros, ela tem um bar no meio da sala. O que é esse bar? Por que as pessoas têm um bar no meio da sala? Na minha opinião, isso é bizarro. O primeiro problema é estar em casa, do jeito como as pessoas lidam com a questão em casa. Então, não adianta também o pai colocar limite no filho adolescente. Você não pode fumar maconha se o pai está todo dia chegando em casa, estressado, tomando um gole de aguardente ou de vodka para poder relaxar. Ou a mãe ou o pai estão tomando remedinhos porque precisam tomar o remedinho para dormir, senão ela não relaxa. Então, as drogas começam nessas drogas legais, que são muito permitidas, ou os ambientes são muito permissivos e que fazem que adolescente que quer buscar sua identidade, sua autonomia, com um pouco de contradição, um pouco de desafio em relação às regras, ele vai migrar para as drogas. Só que qual pai, ou qual mãe, ou qual tio vai ter uma autoridade sobre esse adolescente se ele mesmo não está seguindo um padrão adequado e não está conseguindo controlar o uso de substâncias? Entende? Isso me chama bastante atenção, até no sentido de que a própria Zila comentou, da própria família, né? Às vezes influenciar né, esse jovem, oferecer, quer um golinho, às vezes você vê o pai falando para a criança pequenininha, né? Experimenta um golinho aqui de cerveja, dá uma bicadinha. Quer dizer, a própria família, quer dizer, não adianta a gente ter políticas públicas, né, o governo se posicionar, o Estado interferir nisso, se dentro de casa o jovem que tem os pais como referência, os pais estão lá, como você mesmo mencionou, ou fumando uma maconha, mesmo um cigarro, quer dizer, a tendência realmente é esse jovem replicar esse comportamento, porque a referência que ele está tendo é essa. Seria mais ou menos isso também, doutor? Isso, exatamente. Ele apenas muda, né, migra para outra substância, uma substância que não é permitida, porque claro que isso vai dar mais emoção, né, porque ele está fazendo uma coisa proibida, mas o tipo de comportamento ou a relação que ele estabelece ali com a substância é basicamente muito parecida. É claro que a ausência hoje de políticas públicas mais eficazes, acho que ela faz parte de tudo isso, até para educar melhor esses pais. Fiscalizar melhor, porque esse tipo de comportamento é muito grave, eu acho. Essa permissividade com relação ao álcool. Você dar cerveja para o seu filhinho, colocar a cervejinha na chupeta. Ai, que bonitinho. Isso é um absurdo, isso deveria ser um crime, né? E previsto por lei, deveria ter penalidade para isso, deveria ter mais fiscalização também com relação a isso, com relação a festas, churrascos, muitas atividades sociais que hoje são permitidas, são aceitas, as pessoas acham que são legais pra caramba, mas a gente sabe o quanto que isso é danoso, especialmente os estudos da professora Zilá, que falou sobre as questões de open bar, o quanto que você deixar aquele livre acesso, né, à população faz com que você tem uma criança que vai crescendo num ambiente que fala assim, bom, é legal isso, de repente num casamento todo mundo bebe até cair e isso faz parte da vida do meu papai e da minha mamãe, o que não é algo saudável, né? A gente teve em 2015 uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo inclusive pena de prisão para os adultos que ofereçam álcool para criança. Sempre foi proibido, mas agora inclusive existe uma pena que envolve a prisão, né? O que a gente vê na prática, que isso está sendo muito pouco implantado, mesmo nos estabelecimentos, então num restaurante em que o garçom pode ver, poderia denunciar, ou enfim, as outras famílias poderiam denunciar, como aconteceu com o cigarro. Então, no caso do cigarro, as pessoas ligavam para o número lá para dizer que estava tendo consumo naqueles estabelecimentos e tal, e tinha tinha uma fiscalização. No caso do álcool, essa lei existe desde 2015. Né, essa reformulada, ela sempre existiu, mas a reformulada existe desde 2015. Mas, ela, assim, a gente precisa entender o que acontece para ela não vingar. E boa parte da resposta de por que ela não vinga tem a ver realmente com as crenças normativas da nossa sociedade. Então, o que a gente tem discutido muito hoje é a necessidade de fazer advocacy para álcool, que é realmente falar das questões relativas ao álcool, trazendo um pouco mais de ciência para a sociedade, focando nessa família. Porque é exatamente lá
que mora, assim, o nosso maior aliado na prevenção. Então, mais do que o professor na escola fazendo o programa de prevenção, o nosso maior aliado seriam os Trabalhar pais. a família. Exato. Mudar essa cultura, essa mentalidade que já criou raízes, né? Pelo que a gente vê. Exatamente. E aí envolve diversas coisas. Tem uma tese, um estudo de doutorado, ela vai defender esse ano, de uma aluna minha, que ela mostra que existe, de acordo com os diferentes perfis de habilidades parentais, você tem mais ou menos consumo de drogas dos adolescentes. Então, assim, qual é o perfil mais protetor? É aquele pai que acompanha, ele sabe exatamente o que está acontecendo com o filho, ele realmente acompanha o filho nas atividades, ele sabe com quem anda, onde está, né, com quem está e onde está, e dá limite. O que fala não, sabe? Tem hora para voltar, tem hora para assistir TV. Então, assim, quando você junta o limite com o acompanhamento, o monitoramento parental, eu tenho aí o perfil de habilidade parental mais protetor. Então, existem formas de essa família proteger, mas muitas vezes ela não sabe disso. Ela não sabe como lidar, até Exato. para abordar esse assunto em casa. Então, às vezes, o pai, por exemplo, está desconfiado que o menino está, né, fumando maconha ou está se embriagando, e às vezes os pais não sabem nem como abordar esse assunto. Quer dizer, como falar isso? Se eu proibir, de repente vai despertar ainda mais a curiosidade ainda maior. Quer dizer, o proibido ali, aquela coisa, né, em torno disso, que se torna até mais atrativo. Mas também permitir, não dar um limite para esse jovem também não faz sentido nenhum. Então, assim, como encontrar esse equilíbrio, vamos dizer assim, para que esse jovem realmente também se posicione no momento em que essa droga for oferecida para ele, ele também saiba dizer não, porque tem essa questão também. Ele não vai estar só dentro de casa, ele vai estar nos ambientes sociais e em algum momento isso vai chegar até ele. Então, como orientar para que ele se posicione? Não, né? Porque tem a questão dele querer pertencer, a questão social, então assim, de ser o bonitinho, o descoladinho. Então, às vezes ele acaba entrando nessa. Então, como trabalhar essa questão, né? Isso passa, na minha visão, passa muito pela informação que esses jovens têm e a fiscalização, a gente não pode esquecer, é uma forma de educação também. Então você pega, por exemplo, a lei seca, quando foi implementada para o beber e dirigir no Brasil, pouco se discutia sobre o assunto, né? O ato de dirigir e beber não era quase um dano, não se enxergava como um dano. Começaram as fiscalizações, o papel da mídia foi muito importante no começo da aplicação da lei e aquilo começou a ser discutido pela sociedade. Então, hoje em dia, as pessoas discutem isso dentro de casa, olha, não vá realmente pegar o carro e dirigir. E isso muda o comportamento social, inclusive dos jovens, né? Se você for para países desenvolvidos, onde a lei seca foi implementada desde a década de 50, as pessoas acham um ato totalmente sem desculpa você sair com o carro e beber e dirigir. Ou seja, aquilo já virou uma norma na sociedade e eu vejo que isso falta no Brasil. E os professores estão corretos, eu acho que passa desde a informação que você tem dentro de casa, que é muito pouca, não só entre os jovens, até entre os pais. Eles não sabem o que são todas as drogas, o que elas causam, né? Ainda existem mitos na sociedade de que misturar bebidas é pior do que você tomar uma bebida só. Isso não tem sentido nenhum. A quantidade de álcool que você ingere é o que vai gerar os seus malefícios. Então, essa falta de informação agregada com uma fiscalização que não é eficiente gera esses problemas que nós temos. Gera esse resultado que a gente tem hoje, né? Exatamente. E eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta sobre o que fazer, porque realmente o jovem, ele tem muito isso de transgredir, a gente sabe disso, mas os programas que trabalham com habilidades parentais, eles ensinam técnicas para os pais realmente conseguirem dar habilidades para os seus filhos de enfrentamento na vida. Então, o segredo é que o adolescente entenda que a vida dele, ela é um contínuo, que ele tem que pensar no futuro dele e não só no aqui e no agora, e dar habilidades de recusa para esses adolescentes, habilidades de comunicação, que isso eles muitas vezes eles não conseguem dizer não, porque eles nem sabem conversar. Então, esses programas acabam desenvolvendo essas habilidades para que o adolescente efetivamente aprenda a se posicionar, aprenda a dizer eu não quero isso, e mais do que isso, que ele entenda que o efeito da droga, por mais prazeroso que seja neste momento, ele pode ter consequências nocivas, inclusive de curto, médio e longo prazo. Então, a ideia é que os pais consigam
se fortalecer do ponto de vista de conhecimento e de como lidar com o adolescente e sempre colocando regras claras de conduta. Aqui nessa casa funciona assim. Então, tem hora, tem regra, tá? É curioso a gente ver, assim, a maior parte dos estudos internacionais mostram que os jovens que mais praticam binge na adolescência, que é aquele beber 5 doses ou mais, que é o beber demais, são aqueles... existe uma prevalência maior de jovens que praticam binge entre aqueles que aprenderam a beber dentro de casa. Então, essa lenda de que ensinar a beber dentro de casa é protetiva, não é isso que a epidemiologia mostra. Mostra o contrário. Que quando o pai acha que está ensinando a beber, ele está mostrando para o filho que tudo bem beber. E que aí a pessoa sai de casa com os amigos e é o que mais enche a cara. Então, em geral, do ponto de vista epidemiológico, que é aquele ponto de vista da população mesmo, nem sempre o que a gente acha que é, né, o adequado, na realidade acaba sendo. Que acho que vai bem contra o que eu ouvi uma vez uma mãe falando, que ela disse que falou para o filho dela: se você quiser fumar, então você me fala que eu vou comprar e a gente vai fumar junto. Quer dizer, essa mãe, nessa tentativa de proteger essa criança, acaba de uma certa forma até influenciando ela, né? Exatamente. Mostrando que ela permite. Exatamente. Então esse não seria o melhor caminho de maneira também. Nenhuma, de maneira nenhuma. O melhor caminho é exatamente mostrar para o adolescente que você é contra isso. Então nós temos inclusive dados nacionais e internacionais que mostram que quando os pais deixam claro para o adolescente que eles reprovam a intoxicação alcoólica, o consumo de álcool e o consumo de tabaco, esse jovem experimenta menos. Ele é menos experimentador do que o outro. Então é estatístico. É estatístico, é populacional. É claro que eu vou ter você vai me dizer, mas eu ouvi um tem caso. Exceções, sempre né? Tem. Mas a gente trabalha com a população e a gente trabalha com médias, né? Claro. Então, no todo, a gente sabe que isso não é protetor. Certo. Doutor, como formar um jovem que tenha personalidade e força suficiente para se posicionar em dizer não, mesmo que todos estejam fumando, mesmo que todos estejam bebendo, e ele ser o diferente, e mesmo assim se sentir bem, né? Como que o senhor vê essa questão? É um desafio, né? Porque realmente essa é a maior pergunta, né, que os pais fazem, né, a própria sociedade, como desenvolver esses fatores protetores. Basicamente o que a professora Zilá comentou, acho que tem que ter um treinamento parental, tem que ter uma mudança da própria visão, né, da sociedade com relação a essas questões, entender bem o perigo das drogas legais, entender que o perigo pode começar cedo e aí também sempre explicar para o jovem, mostrar o quanto que ele está num processo de desenvolvimento, né, não só físico, vamos dizer assim, de hormônios, de crescimento, mudança de voz, mas de cérebro, principalmente. O cérebro está num processo aí extremamente importante de maturação, de mudanças nas conexões ali neurais, e é um processo que vai mais ou menos dos 12 até os 23, 22 anos, mais ou menos. Caramba. Vai muito além do que a gente pensa. A gente imagina. Exatamente. Então é uma janela de desenvolvimento aí que, na verdade, deveria ficar livre, né, dessa intoxicação para o cérebro se desenvolver bem, a ponto dele amadurecer e aos poucos, 20, e a partir dali, buscar uma vida adulta saudável. Não é à toa que a gente avalia pacientes, né, em consultório, no Hospital das Clínicas, vocês também têm muita experiência, né? Às vezes pacientes de 40 anos, 50 anos de idade, que estão usando álcool desde a adolescência, depois drogas, a gente se depara com uma pessoa que é quase que um adolescente, entre aspas, que não desenvolveu, né, muitas questões importantes assim de responsabilidade. Se comporta como um jovem, né, um adolescente. Como um jovem, exatamente, porque ele se engaja num comportamento ali de usar aquela droga ou de beber até passar a noite toda, daí ele esquece, naquele processo de uso, ele esquece que ele tem que trabalhar no dia seguinte, que ele tem que acordar cedo. E aí o que acontece? Ele atrasa ou ele falta, daí vai buscar vai procurar um médico para dar um atestado, para dizer que ele estava com algum problema, que não a droga, que não o álcool, só para fingir que teve algum problema. Então, essa questão até de mentiras, de fingir, de enganações, acaba fazendo um pouco parte, né, desse comportamento. Esse universo aí de quem usa esse tipo de... Exatamente, e não só porque é uma doença crônica e difícil de controlar, mas principalmente porque a sociedade ainda tem um grande preconceito com relação ao dependente químico.
É diferente ele falar assim, olha, eu faltei porque eu tive uma crise hipertensiva, fui para o pronto-socorro e tive que ficar em repouso, né? O patrão fala, tudo bem, então a gente vai, né? Tudo bem, tranquilo, traz só o atestado. É muito diferente de um cara falar assim, olha, eu fiquei no bar a noite inteira, não consegui controlar, aí quando eu bebi a quinta cerveja, eu já quis ligar para o traficante, eu pedi cocaína e fiquei a noite inteira cheirando. Você acha que o patrão vai ver esse cara com a mesma maneira de refletir? Não, né? Mas por que isso? Porque a dependência química, diferente, por exemplo, da hipertensão, que atinge o coração, o sistema vascular, atinge o cérebro. E atinge um centro específico aqui, relacionado a essa parte pré-frontal, que envolve não só a nossa capacidade de planejar, de tomar nossas decisões também. E a nossa própria crítica em relação ao que a gente faz, que é certo, que é errado, também está nessa área. Então, o cara que usa de maneira compulsiva, ele já vai tendo um prejuízo crônico dessa área que dificulta até a visão dele com relação ao futuro, ao que ele está fazendo e as consequências. Então, a gente tem que entender a dependência química como uma doença do cérebro. É silenciosa porque a gente não está vendo aquela área machucada, porque está dentro aqui do crânio. Sim. Mas é uma área que já está muito prejudicada, que impede com que ele tome decisões saudáveis. E muitas vezes por isso que a família precisa estar muito atenta aos primeiros sinais, né, e sintomas da aparição disso para poder agir. Quanto mais cedo agir, melhor o prognóstico, melhor a possibilidade da pessoa se recuperar. Falando um pouco sobre a maconha, né, que a nível mundial é a droga mais consumida e ainda muita gente considera ela inofensiva ou tem milhões aí de argumentos. Não, é só uma coisa, né, para relaxar, para ficar mais tranquilo. Até associam muito como algo medicinal, a tratamentos de uma série de coisas. Eu queria saber na visão de vocês, realmente, quais os prejuízos que essa droga realmente traz para um jovem, até você mesmo mencionando a questão do organismo, a questão, né, da formação. Quais os prejuízos e se essa droga também pode ser considerada uma porta de entrada para outras drogas, quer dizer, o consumo de um cigarro que evolui para uma maconha, que pode evoluir para uma droga mais pesada, é esse geralmente o caminho, que as coisas evoluem. Como que é, Zila? Então, eu só queria fazer um comentário, que a maconha é a droga ilícita mais consumida. Então, porque mundialmente, que a droga mais consumida mundialmente é o álcool, seguido do tabaco. Então, é álcool, tabaco e maconha. Sim, então, esqueci de falar esse detalhe. Dentre as ilícitas, a maconha é a mais... Exatamente. A maconha é a mais consumida. E realmente, assim, não dá pra gente negar que algumas substâncias presentes na maconha realmente têm efeitos medicinais, e tem mesmo, tá? Isso já é consenso internacional. E a gente são substâncias extraídas da maconha que são extremamente úteis em algumas circunstâncias, alguns tipos específicos, inclusive de convulsões e tal. Bom, dito isso, vale a pena a gente colocar o quanto que é difícil para o adolescente separar o efeito medicinal da maconha do efeito recreativo. Então, o que eu ouço muito na prática é o seguinte: mas a maconha é remédio, então não tem problema usar. Então, o fato de a maconha ter sim um componente medicinal faz com que exista uma redução da percepção de risco da maconha para o adolescente, que muitas vezes inicia com esse argumento de que eu peguei na internet, e ele vem com um monte de coisa que ele pegou na internet mesmo. Porque a maconha reduziu enjoo em pacientes de câncer, reduziu... Enfim, com aquelas diversas informações que são reais. Esses argumentos todos, sim, né? Mas ele não tem a informação efetivamente do efeito psiquiátrico, que aumenta a chance, né? Ele adianta um episódio, por exemplo, psicótico que poderia acontecer no futuro em pacientes que já têm a predisposição disso. Então, muitas vezes o adolescente ele não tem nenhuma visão sobre efetivamente o quanto que a maconha pode afetar do ponto de vista psiquiátrico, tá? Em relação à porta de entrada, eu acho que vale a pena a gente dizer o seguinte, que quando a gente fala em porta de entrada, o correto não é a gente olhar daqui, assim, do presente para o futuro, do tipo, a maconha vai levar ao uso de cocaína, crack e seja lá o que for, tá? O que acontece é exatamente o contrário. Quando a gente olha para usuários de crack, de cocaína, quando nós vamos olhar o histórico de consumo de drogas deles, estes aqui já tinham consumido, a maior parte deles, 90% deles, já havia consumido maconha antes. Então, a maconha vem antes da cocaína e do crack em 90% dos casos, tá? A questão é, então,
Não posso dizer que todo mundo que usa maconha vai se tornar usuário de crack ou de cocaína, de maneira nenhuma. Mas entre os que estão aqui usando, a maconha foi um marcador de início. De novo, uma estatística aí. Ele era um preditor. Então, do ponto de vista estatístico, eu tenho que considerar isso. Agora eu passo para os outros, porque eu já falei bastante. Quer comentar, doutor? Uma das questões que é pouco discutida e a gente vê nas estatísticas de mortes, né, com violência, fizemos um estudo recente e nós vimos que quase 1/4 das vítimas estavam sob efeito de várias drogas. Então a gente discute muito o efeito independente de cada uma, mas quando a pessoa faz o poliuso das drogas é ainda mais perigoso, é ainda mais propenso a se envolver em consequências danosas. Isso é pouco discutido, né? Se você perguntar até para especialistas qual é o efeito que a maconha tem com o álcool numa pessoa que vai dirigir ou numa pessoa que vai numa festa, muito poucas pessoas têm, até porque os dados são poucos ainda. Então a gente tem que pensar, acho que numa visão mais holística de todas as drogas, porque os dados mostram que esse uso de várias drogas em conjunto, esse uso está crescente no Brasil e no mundo também. Então, a questão de quem começa esse uso, com qual droga, ela acaba sendo até irrelevante do ponto de vista das consequências danosas, né? E existe muita controvérsia na literatura, a Zila sabe disso, de qual droga é a porta de entrada realmente para as demais. Para quem se tornou dependente. Isso ainda é uma coisa muito discutida na literatura, né? E é verdade que quem consome o crack na primeira vez já se vicia nessa droga? Sempre quis fazer essa pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sempre ouvi dizer que, olha, a primeira vez usou aí uma dose e já está viciado, diferente das outras drogas, que é algo gradativo. Não é um mito necessariamente. isso? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não tem a resposta exata para isso. Por quê? O crack é uma droga altamente, que a gente chamaria altamente aditiva, ou seja, as pessoas, elas desenvolvem compulsão pelo crack muito rápido. Mas pode ser na primeira, pode ser depois de 10. Então é muito individual. É claro que costuma ser muito mais rápido em termos de vezes do que as outras. O álcool, o cigarro, a maconha, assim por diante. É menos, isso não quer dizer que vai ser uma necessariamente, tá? E existe uma predisposição também genética da pessoa se viciar mais do que outras pessoas? Quer dizer, além desse ambiente social, do convívio, o exemplo que ela tem em casa, tudo isso que a gente abordou, a pessoa já nasce com essa predisposição de alguma maneira? Como que é? É difícil falar nasce com a predisposição. Ela na verdade, existe um componente genético, não em todas as dependências, tá? Os principais estudos que associam genética à dependência são para o álcool, tá? Para alcoolistas. Então, filhos de alcoolistas têm muito mais chance de se tornarem alcoolistas do que a população em geral. Isso não é um fator que determina que eles se tornarão alcoolistas de maneira nenhuma, porque não existe um único fator que te leva à dependência. A dependência, ela é multifatorial. Então, por mais que ele tenha esse gene, ou esse grupo de genes que favoreçam essa dependência, ele pode ter diversos outros fatores de proteção, ambientais, psicológicos, inclusive sociais, que o protejam e ele não se torna dependente. Então, é difícil olhar individualmente, mas é claro que essa pessoa que carrega esse grupo de genes, sem dúvida, ela está em maior predisposição do que aquele que não carrega. Tá? Precisa ter um cuidado maior, né? Sim. E não se apoiar na ideia Exatamente. de que ela vai ser um Ao dependente. saber que você tem um histórico na sua família de pai, avô, alcoolista, você tem que se controlar mais, sem dúvida. Tomar mais cuidados. Certo. Doutora, é importante também reconhecer a diferença entre o usuário, o dependente e o traficante, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Então, assim, é importante diferenciar até para que cada um tenha um tratamento diferente. Como que o senhor vê essa questão? Isso, sem dúvida, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes é um desafio, né, até para os profissionais, a gente saber diferenciar o que é a pessoa que está usando, se já está tendo algum prejuízo ou não. Hoje em dia, a classificação psiquiátrica americana mudou um pouco no sentido em que, no passado, a gente dividia em 3 categorias básicas, vamos dizer, que é o usuário, né, a pessoa que usa de vez em quando, o abusador, que é aquele que faz uso
com riscos, com prejuízos, ou vai ter um acidente ou vai morrer, como no caso dos seus estudos. Então, né, Gabriel? Agora, e o dependente, aquele que tem que usar todos os dias para poder se livrar de alguns sintomas de abstinência, porque ele tem já a tolerância, ele precisa de doses cada vez mais altas para poder, enfim, para poder acordar, para poder comer, para poder dormir, né? Então, por exemplo, o usuário de maconha é aquele que muitas vezes usa o dia inteiro, né? Mas ele vai te falar que ele tem o controle. Não, eu só uso quando eu quero. Só que ele quer toda hora. Então, e a maconha hoje em dia está cada vez mais forte, né? Porque o nível de THC tem subido cada vez mais. E o THC é exatamente a parte psicoativa da maconha, que traz os efeitos, né, psicológicos do barato, mas que traz também os danos neurotóxicos para o cérebro, né? O que é diferente do CBD, que é o canabidiol, que é uma outra substância que tem na maconha, que está muito relacionado com o que a Zila falou, que é o que pode ter, que tem esse potencial terapêutico. Só que a maconha que as pessoas compram tem muito alto nível de THC e baixíssimo nível de CBD. Então, não justifica o adolescente pensar que quer usar maconha por causa de um efeito terapêutico, porque o CBD é muito baixo na maconha que a gente tem aqui no Brasil. Então, não existe essa possibilidade. Existe fora, sim, algumas variações, né, da planta em que o CBD fica mais alto, mas é inclusive muito difícil extrair o CBD da planta para poder fazer a medicação, fica caro e tal. Mas assim, hoje em dia, o que a gente vê é o quê? É a galera tentando argumentar que a gente pode usar porque é terapia, para isso, para aquilo, mas na verdade a planta e a droga que a gente tem disponível é uma droga altamente neurotóxica, né? Isso é muito problemático. E normalmente essas drogas, elas vêm misturadas a outras substâncias, né, Zila? Assim, ela não vem pura, ela vem com outras substâncias que também fazem muito mal. Sim, as drogas brasileiras, no geral, elas são extremamente adulteradas, né? Todas elas. Então, maconha, a cocaína, o crack, elas não são drogas realmente puras. Como dizem que o mercado europeu é um mercado que tem as drogas mais puras. No Brasil, não. Então, você muitas vezes nem sabe o que você está ingerindo. Por exemplo, na porta de baladas, o que a gente viu? Que muitos dos jovens que falavam pra gente que tinham ingerido êxtase, quando a gente fez o teste de êxtase, né, eles disseram que tinham consumido êxtase. Já nem era mais êxtase. Já não era o MDMA, mas era a metanfetamina, é uma outra anfetamina, mas ele achou que ele tinha usado o êxtase, que é o MDMA. Então, na verdade, ele não sabe nem exatamente o que ele está usando, mas foi vendido para ele como êxtase. Então, realmente, a gente tem muita mistura no nosso mercado. É importante também conscientizar a sociedade, né, a respeito de quando a pessoa ela compra uma droga ilícita, ela também está financiando, né, o trabalho de organizações criminosas, o narcotráfico, até por isso se fala muito sobre a legalização da maconha, a descriminalização. Queria saber a visão de vocês a respeito disso. Se no caso de uma legalização, quais seriam as consequências disso para a nossa sociedade? Iria piorar a situação? Como que é a visão de vocês? Zila. Começo eu? Então, esse assunto é extremamente polêmico e a gente, assim, se qualquer pessoa te der uma regra clara, te der uma certeza de que isso funciona, eu diria que essa pessoa não estudou o suficiente, porque quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem nesse aspecto, tá? Então, por mais que a gente realmente tenha diversos argumentos a favor de uma legalização, no sentido de redução de violência, que vai mais ou menos nesse caminho que você falou, das organizações criminosas, então você reduziria a força dessas organizações criminosas. Na prática, a gente sabe que no Brasil não é bem assim que as coisas, especialmente aqui no Brasil, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente não consegue imaginar, por exemplo, esse monte esse exército que existe hoje de traficantes, eles iriam para onde exatamente? Eles iriam viver do quê? Muito provavelmente de outras questões ilícitas, tráfico de armas, ou tráfico de ou mesmo tráfico de drogas, porque o que a gente vê, por exemplo, na Holanda, é que existe a venda da droga no coffee shop, mas do lado, na rua, eu tenho o traficante vendendo pela metade do preço a mesma maconha. Então, assim, o tráfico continua existindo de qualquer forma. Então, é difícil a gente achar uma fórmula muito objetiva, especialmente num país como o nosso, que está tendo muita dificuldade de lidar com a corrupção, a gente pensar efetivamente em mudar radicalmente a legislação, sem ter experiências realmente exitosas fora do Brasil, a gente realmente, que você fale, nossa, olha, realmente isso valeu a pena, nós não temos. Nós temos alguns indícios, e indícios contraditórios, né? Tem para um lado e para o outro.
Então, é um tema extremamente polêmico, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você que existe, sim, um encarceramento grande por conta do tráfico. O que eu acho que seria mais imediato e interessante seria realmente uma revisão da quantidade de droga portada por alguém quando essa pessoa é pega, que seria considerada um porte para consumo e um porte para tráfico, que hoje a gente não tem essa quantidade, diversos países já têm a quantidade. Então fica muito à mercê da polícia e do juiz que aprenderam, né, que estão ali avaliando o caso, para você dizer se ele é um traficante ou se ele é um usuário. Isso eu vejo ainda como uma questão muito delicada e que deveria ser revista para a gente tentar realmente não encarcerar o usuário. Não faz o menor sentido encarcerar o usuário de drogas, né? Doutor? Essas estratégias ainda estão em discussão no mundo todo. São muitas tentativas, poucos dados, né, para a gente ter uma certeza na afirmação que faz. E o que a gente sabe é que você tratar o usuário com uma forma mais branda, isso gera resultados benéficos, não só para ele, para um eventual tratamento, né? Então existem muitas intervenções breves que eles chamam nos hospitais em países desenvolvidos e é altamente eficaz, onde você identifica a pessoa que fez uso e ela não tem medo de falar aquilo para um médico, num atendimento de emergência, e a pessoa é instruída sobre aquele uso, como aquilo está prejudicando ela. Então existem estratégias que você pode aprimorar a sua lei sem necessariamente partir para um extremo ou outro, né? Eu vejo, por exemplo, países que fizeram essa opção, eles demoraram anos, né? A Califórnia foi o primeiro país a legalizar a maconha medicinal, foi em 94, e eles chegaram a legalizar ano passado. Então eles demoraram quase 20 anos para tomar uma decisão desse porte. Então a gente tem que olhar essas experiências e ver o que é benéfico para nós, porque... E levando em consideração também a nossa cultura, né? Que é diferente, né? Não dos só a outros cultura, países, mas né? a nossa, eu diria que o nosso serviço de segurança pública, né? A nossa segurança pública também é diferente desses países. Sim. Eu acho que a regulação, o que mostra não só para a maconha, mas para as diversas outras drogas, ela funciona, né? Você regular as drogas e ter uma maneira de você, por exemplo, vamos pegar os opiáceos, né? Que são os antidepressivos para dor, que hoje em dia mata mais de 50 mil pessoas ao ano nos Estados Unidos, né? É uma droga legalizada, é uma droga que a pessoa precisa de receita, mas tornou-se um verdadeiro pesadelo naquele país porque as pessoas pegam de forma ilegal, elas usam de forma exagerada, já tem a proposta dela ser de forma ilícita vindo do México. Então, assim, é um problema muito complexo para uma solução sim ou não. Eu concordo, é uma complexidade muito grande, é difícil você dizer, inclusive, que, ok, vai diminuir a violência, mas a gente não sabe ainda se vai realmente diminuir. No caso do Uruguai, por exemplo, a gente sabe que teve um aumento lá de violência, tem também tráfico ainda, mesmo eles tendo legalizado a droga. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, discute-se até por que será que esse aumento do opioides aconteceu. Será que não é também porque existe uma política toda aberta para a maconha? Porque a maconha deixou de ser interessante para o jovem que quer contestar, que quer fazer alguma coisa diferente. O adolescente hoje americano, que tem a maconha agora, qualquer café perto de casa, ele vai buscar a metanfetamina, a cocaína, que está aumentando em níveis alarmantes também nos Estados Unidos e também provocando mortes por overdose e por acidentes por violência, e os opioides. Então, acho que quanto mais a gente se mostra liberal com relação a tudo isso, mais os jovens vão escalando, buscando o quê? Uma emoção mais forte, algo diferente, ou de alguma maneira também provocar um pouco a sociedade que ele questiona. Então, eu sou muito mais a favor de algo mais conservador do que em pensar na liberação. E por que eu digo isso? Porque quando você libera o regulamento, a questão dos opioides, por exemplo, não é garantia de que você vai conseguir um controle. A gente vê que isso é uma epidemia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, regulamentação de medicação benzodiazepínicos, que são os calmantes. A gente vê que hoje ocorre um abuso absurdo de calmantes, sem também uma prescrição médica adequada, né? Existe um ganho aí da indústria farmacêutica que é muito delicado, a gente precisa pensar melhor nisso tudo e que com certeza vai migrar também para a maconha, no sentido em que isso vai ser explorado e a exploração não vai vir com uma regulamentação, ou seja, ela vai querer gerar lucros. E o lucro imediato aqui para a sociedade pode ser um desastre a longo prazo, né?
Então, você fazer com que aumente a disponibilidade de maconha agora. Ok, vamos arrecadar mais impostos. Nossa, temos dinheiro para colocar nisso e naquilo. Só que o jovem vai ficar lá usando maconha, procurando drogas mais fortes. Qual vai ser o futuro do nosso país, né? E aí a gente volta também para um aspecto que eu acho que é extremamente importante, que a gente já estava falando aqui um pouco mais, que é a questão da política com o álcool e com o cigarro. O cigarro é uma droga legalizada, mas está cheio de tráfico, está cheio de contrabando de cigarro, à torta e à direita aqui no nosso país. Entra o cigarro aqui do Paraguai, entra de vários lugares, e a grande porcentagem de cigarros que as pessoas consomem são cigarros contrabandeados, que não passam pela fronteira no sentido de pagar impostos. Então, assim, a gente tem que regulamentar, fiscalizar o que já é regulamentado, ou seja, a gente tem que arrumar essa bagunça que está com o tabaco e com o álcool, né? Aumentar a política de fiscalização, das restrições, aumento de impostos. E aí, se isso der certo, ok, vamos pensar numa outra droga, vamos pensar numa outra substância, já que essa sociedade entrou em ordem com relação ao álcool. Hoje em dia a gente está vendo aqui os resultados da professora Zila, do Gabriel. Não existe controle com álcool no Brasil. Ou seja, isso está dilacerando, destruindo a nossa juventude. A gente vai abrir para mais uma droga que, enfim, por conta de aumento de impostos... muito mais embaixo, né? Um sistema aí que precisa ser trabalhado. Queria agradecer a participação de vocês, foi muito bom. O programa em discussão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom.